Agora tá tudo certinho. Tudo bem contigo, Ismael? Tudo ótimo, sim. Tá na Que bom. correria do dia a dia agora. Parou de novo o teu som para mim. Pronto. Agora tô te ouvindo de novo. Pronto. Que bom, então. Então vamos lá, né, Ismael? A gente sabe que recentemente o CFC emitiu um documento, o CTG 09, a respeito do relato integrado, né? O Ismael faz parte da Comissão de Governança, Riscos e Compliance, que eu tenho aí a satisfação de coordenar, do CRC Ceará. E no momento que houve a emissão desse documento pelo CFC, a gente resolveu fazer uma análise do CTG 09, foi até pauta de uma das nossas reuniões, e a gente resolveu, por consequência, depois fazer uma live, né? Para apresentar para todos, porque é um documento muito relevante, é o relato integrado que está começando a ser utilizado pelas empresas. E aí, com essa relevância, a gente resolveu conversar com vocês para trocar experiência e informações, né? Então, aí, Ismael, eu vou começar com uma pergunta óbvia, né? Para você explicar aí para quem está nos ouvindo. E aí, pessoal, quem tiver alguma pergunta, pode enviar, seja no chat ou naquele símbolozinho de perguntas mesmo, que eu vou estar atento aqui às perguntas e colocações de vocês. Eu vou começar com uma pergunta óbvia, Ismael. O que é relato integrado, né? Para você já começar aí explicando para todo mundo o que é esse tão famoso relato integrado. Bom, pessoal, primeiro, como a Carla falou, quem tiver qualquer dúvida pode falar. A ideia aqui não é nem um monólogo, é mesmo uma conversa mesmo. Então, quem quiser tirar dúvidas, podem tirar. A gente está aqui para explicar um pouquinho sobre o relato. Bom, o relato integrado, ele nada mais é do que uma peça de comunicação que as empresas geram, que relaciona, integra, né, informações financeiras e não financeiras, né? E essas informações elas podem ser desde de governança, de gestão de riscos, né, do contexto ambiental, né, em todo o contexto de negócios que afetam positiva ou negativamente a organização, né? Isso no curto, no médio e no longo prazo, né? Seja até informações que correspondem ao passado da organização, como normalmente acontece nas demonstrações financeiras, né? Mas também aquilo que a empresa faz hoje, que vai levar ela a alcançar uma situação futura, né? Um objetivo futuro. Então, o relato integrado, ele deixa de ser uma ferramenta que fala apenas do passado, como ocorre normalmente com as demonstrações financeiras, para também falar um pouco do futuro da organização. É mais ou menos isso que o relato é. Bacana. E a gente sabe o quanto é importante, né, as demonstrações contábeis para quem toma decisões, para fazer análises. Então, a gente tem aí uma informação que complementa o próprio relatório da administração também, que está focado nos indicadores, né, na empresa, e dá informações futuras. Isso é muito importante até de direcionamento, né? Aí, Ismael, eu acho que era interessante também, porque pode ser que alguém que está aqui nos ouvindo já começou a entender o que é o relato integrado, mas o relato integrado não é algo novo, né? A gente sabe que não é algo recente, o CTG 09 é recente, mas o relato integrado, inclusive, a gente já tem publicação por algumas empresas de alguns anos, né, para cá. Então, se você puder comentar um pouquinho sobre a origem, né, para a gente dar essa noção aí de há quanto tempo existe o relato integrado e também mostrar a importância, né, que ele foi ganhando de valorização ao longo do tempo. Sim, de fato, a norma do relato integrado no Brasil, ela foi emitida recentemente, né, no ano de 2020, mas a história ela já é um pouco antiga, né? Lá em 2004 ainda, o príncipe Charles, né, príncipe de Gales, lá da Inglaterra, ele fundou uma organização chamada Accounting for Sustainability, e tinha o principal objetivo, né, de incentivar líderes financeiros a promoverem mudanças
na criação de uma economia mais sustentável, né? E aí, isso veio principalmente por conta de que existia uma percepção de que as organizações elas informavam apenas relatos positivos nos seus nas suas demonstrações, né? E aí acontece que eventuais situações negativas também poderiam importar na tomada de decisão de um eventual investimento, por exemplo. E aí foi por isso que essa organização foi criada. Em 2010, essa organização ela criou o IIRC, né, que é a siglazinha do International Integrated Report Council, que tinha o objetivo de produzir um framework do relato integrado, né? E aí, em 2013, veio a norma, né, na verdade, o framework do relato integrado, divulgado por essa organização. E aí, algumas organizações adotaram, teve todo o processo de piloto, né, projeto piloto para a emissão do framework. E aí, em 2020, o relato veio a estar no processo de revisão por parte do órgão, né? E aí, em 2020 também foi que o CFC emitiu a norma. Bacana, ou seja, né? A gente já tinha, inclusive, né, Ismael, também não recentemente, a gente já tinha, inclusive, empresas brasileiras emitindo o próprio relato integrado. Né? A gente tem as companhias abertas, principalmente, começaram a adotar e ter esse hábito também, né, de fazer a divulgação como um documento de transparência, de governança mesmo, né? Acho que dentro desse caminho que várias empresas iniciaram de transparência, de demonstração mesmo, né, de divulgação de informações, a gente acabou vendo aí grandes empresas com a divulgação do relato integrado. E a gente sabe que existe um objetivo bem específico também, né, com essa publicação. Se você puder compartilhar com a gente, Ismael, qual é o objetivo principal da gente ter a publicação do relato integrado? Então, na verdade, o que acontece? Durante muito tempo, né, as informações elas eram meramente financeiras, né? Isso funciona muito bem, né? Só que tem um limitador, que é quando a informação não financeira ela também passa a ser importante na análise de um investimento, né? E não só para o investimento, também importa para a própria sociedade e até para a continuidade da organização. Você imagina um investidor está realizando investimentos em uma empresa que nas suas demonstrações financeiras está uma beleza, né? Está tudo muito bem, mas, por exemplo, ela destina mal, né, o que sobra do processo produtivo, né? Ou não tem uma boa relação com a sociedade que está em volta, ou desmata muito, né? Isso traz todo um prejuízo no ecossistema que está em volta da organização, né? E isso, apesar de não ser informação financeira, isso no futuro vai ser, porque mesmo não sendo uma informação financeira, sendo uma informação não financeira, isso vai fazer com que a sociedade cobre um posicionamento muito mais forte da organização, e aí isso pode fazer com que a organização tenha perdas, né, no futuro, por conta desse não cuidado, né? E aí o relato integrado ele veio para guiar como essa comunicação deve ser feita, né? O que a gente tem é que muitas empresas adotaram aí o relatório de sustentabilidade, mas o relatório de sustentabilidade ele passa a ser mais como uma peça individual, né? E em muitos casos com pouca conexão com as demonstrações financeiras, né? E o relato integrado ele veio para unificar, para integrar exatamente essas informações, né? Tanto financeiras quanto não financeiras. A ideia do relato é mais ou menos essa. Bacana. E eu vejo que um grande objetivo também com tudo isso, Ismael, até que você estava comentando, é a própria melhoria da informação, né, que é disponibilizada aos tomadores de decisão ou aos interessados, né,
na empresa que está sendo analisada. Eu acredito que isso é muito importante, né? Além da própria melhoria de governança, né, dentro dessa abordagem que o relato proporciona. A própria prestação de contas também, de uma forma diferente, né, de uma maneira muito mais abrangente. Como você comentou aí, em relação ao futuro da organização, a como ela também se relaciona com o ambiente externo, né? E, na verdade, as metas que ela tem de curto, médio e longo prazo, e aí está a relação, como você comentou, né? A integração, né? Já que o nome do documento é relato integrado, né? Essa integração das informações, não só numa perspectiva ali estática do passado, mas utilizando essas informações do passado, que inclusive são muito bem apresentadas nas demonstrações contábeis, e mostrando para o mercado essa perspectiva de futuro, né? Então, esse canal aí de governança, de transparência e da própria prestação de contas mesmo, acredito que vai ser muito importante, né, nesse caminho aí do relato integrado com essa adoção mais ampla, né? Perfeito, é isso mesmo. Né? E eu recordo também, Ismael, dentro da própria norma, né, do CTG 09, a gente tem dois conceitos que eu acho bem interessantes da gente compartilhar com quem está aqui presente com a gente aqui nessa live, que é a parte de geração de valor, né, que a gente tem, porque essa parte capital é muito abordada no CTG, né, e também os princípios de orientação que a gente tem. Se você pudesse comentar um pouquinho, né, o que seria essa geração de valor que você também comentou, que a gente pode acabar assim, fazendo uma associação, poxa, mas a gente tem a DVA, que é a demonstração do valor adicionado. E o que é que seria, né, essa geração de valor que a gente pode ter aí diferente do que é apresentado no relato integrado? Bom, o relato integrado ele traz duas situações onde a organização ela pode gerar valor, né? Ela pode gerar valor para si, né, e para outros, né? Para si é quando realmente o que permite, né, o retorno financeiro para a organização e para os provedores de capital, que investem na empresa, né? E os outros são basicamente os interessados, né? Sejam empregados, governo, sociedade em geral, né? Cliente, fornecedor, os stakeholders no geral. E aí também a norma ela traz o conceito de como é esse processo de geração de valor, né? Através de alguns capitais, né? Que são basicamente capital financeiro, capital manufaturado, intelectual, social e natural, né? Capital financeiro, acho que ele dispensa um pouquinho de explicação, né? O português já ajuda, né? O português e o contador já sabem muito bem o que significa, né? O manufaturado, ele abrange tudo aquilo que é ativo físico mesmo da organização, né? O que não é natural, né? O que está disponível para a organização na produção dos seus bens, né? Para a produção dos seus bens. O capital intelectual, ele é aquele capital que a gente vê lá no intangível, né? E também são as políticas, os sistemas, né? Os procedimentos, processos da companhia em geral. O capital humano não são as pessoas, né? Porque a organização não fica não é dona das pessoas, né? Mas são as competências dessas pessoas, né? As habilidades dessas pessoas, a motivação que essas pessoas têm em fazer parte da organização. O social é aquele capital que trata do relacionamento com a sociedade, né? Com a comunidade em geral, com os interessados na organização. E o natural, ele é o capital, também dispensa um pouco de explicação, né? Mas é aquele capital de recursos naturais, né? Renováveis, a fauna, a flora, né? Aquilo que cerca a organização. Recursos naturais, né? A gente tem até uma colocação aqui. Oi, Américo, tudo bem? Quanto tempo, hein? O Américo está fazendo uma colocação, Ismael, se o balanço social não se confunde com o relato integrado. Bom, eu creio que não, né? O relato integrado ele tem
ele tem uma estrutura, um framework bem específico, né, e que pode ter algumas informações que vão estar dentro do balanço social, mas o balanço social não tem todas as informações que o relato integrado ele exige, né? E também, Américo, assim, o balanço social, para quem divulga, né, que é altamente relevante também, as empresas que fazem divulgação do balanço social, ele tem uma posição também, digamos, estática, né? Ele vem bem voltado para as ações que a companhia realizou naquele período. E o relato integrado, ele, além de fazer essa colocação, ele faz, digamos, uma comunicação de futuro, sabe, assim, em relação às ações de curto, de médio e de longo prazo. Então, além, como o Ismael comentou, além do relato integrado ter uma estrutura bem diferenciada, né, uma estrutura própria, ainda tem essa diferenciação por ele ser muito focado em ações futuras também. A Andréa está comentando aqui também. Ô, Andréa, tudo bem? Que o relato integrado tem uma estrutura amplificada em relação às informações. Exatamente, Andréa. No momento que ele tem essa estrutura, né, e faz uma projeção também, a gente acaba tendo uma ampliação aí dos dados que vão estar sendo divulgados, né? Que esse é um dos maiores objetivos. Show, Américo. Obrigada aí pela sua colocação. Obrigada também, André, por ter contribuído. E aí, já dando um pouquinho de continuidade que a gente estava falando, né, nesse processo de geração de valor, o que acontece é que a companhia ela utiliza, né, esses capitais para que são basicamente insumos, né, são basicamente usados no processo da organização, né, eles são gerenciados pela organização através do processo do gerenciamento de riscos, do aproveitamento das oportunidades que a organização tem, né, conforme aí todas as diretrizes de governança corporativa que a organização tem, sempre com foco no futuro, né, e na geração de valor, né, e essa palavrinha, né, geração de valor, é muito repetida muitas vezes, né, na norma do relato integrado, né, e tudo isso sempre alinhado com a missão, visão, né, e valores da companhia, né, e todo esse processo ele gera resultados, gera externalidades, né, que nada mais são do que o produto de todo esse processo, né, que é a geração de riqueza por parte da organização, o capital intelectual gerado, né, a preservação do meio ambiente, né, e cada aspecto de geração de valor vai ter uma relação também com cada capital, né? Então a norma ela até relaciona isso através de uma imagenzinha bem bacana que deixa isso bem explicativo. É verdade, ele coloca bem interessante essa relação até dos capitais mesmo, né, da entrada dos recursos. Acho que essa imagem da norma ela é bem autoexplicativa e contribui bastante para o entendimento também. Uhum. Bacana. E tudo isso outro ponto que é muito comentado na norma é sobre a conciliação entre as informações, né? O relato integrado ele não deve ser uma peça individual, né, de comunicação. Na verdade, ele tem que ser uma peça conciliável com todas as outras informações da empresa, né? Você tem que encontrar as mesmas informações apresentadas no relato integrado nas demonstrações financeiras, né? Por exemplo, você vai ter lá, por exemplo, capital natural, né? Você vai ter que ter informações nas demonstrações financeiras que tenham relações com o capital natural, com o capital manufaturado e assim por diante, né? Tudo tem que estar bem conversado. Legal. E aí, Ismael, a gente sabe, assim, eu acho muito interessante nas normas, né, que são emitidas, quando a gente tem algumas orientações ou algumas determinações, até mesmo estruturas de como a gente vai fazer a aplicação e para facilitar o entendimento até mesmo de quem vai fazer a leitura, né? Porque a gente sabe que um grande desafio que existe para nós preparadores de demonstrações e para auditores também
é que as informações estejam apresentadas de uma forma que quem vai fazer o uso, né, os interessados naquelas demonstrações, os interessados naquelas informações, eles consigam ali obter dados que sejam relevantes, né? E aí, dentro do CTG também 09, a gente sabe que existem ali alguns princípios de orientação que eles comentam, né? Que eu achei muito, muito bacana mesmo, esses princípios, para a gente ficar atentos mesmo se está cumprindo esse objetivo do relato integrado, né, alinhado com esses princípios. Aí, se você puder comentar um pouquinho também, Ismael, quais são esses princípios, né, o que é que significa cada um. Uhum, claro. O relato integrado, ele traz alguns princípios para a elaboração, né, do relato, para a orientação da elaboração do relato integrado, né? São eles o foco estratégico, né, e sempre orientação para o futuro. O relato integrado repete isso várias e várias vezes. A conectividade das informações, né, como eu falei anteriormente, entre relato integrado e as outras informações emitidas pela organização. As relações com as partes interessadas, né, quer dizer, o relato integrado ele tem que ser útil para todos os interessados naquela informação, né? A informação ela tem que ser material, né? Ou seja, tem que ter informações que sejam relevantes, né, para a tomada de decisão, que possa influenciar até de uma forma negativa mesmo na tomada de decisão. Por exemplo, o relato integrado da Petrobras fala sobre mortes, né, falecimentos que ocorreram em suas operações, né? Então, assim, não é só algo positivo, né? São informações materiais também de aspecto negativo, né? O relato integrado ele também tem que ser conciso, né? Tem que ser uma informação objetiva, ele tem que ser confiável, né? Não, a informação não pode ser tendenciosa nem para o bem nem para o mal, né? E neutralidade, né? Exatamente. E também tem que ter uma certa uniformidade na apresentação, na emissão dos relatos integrados, né? Por exemplo, de um ano para outro, você não pode ter uma mudança brusca na estrutura de apresentação, né? Até para facilitar na comparação com outros anos, né? Bacana, legal. Porque se o relato integrado ele tem um foco no futuro, então, no exercício seguinte, é interessante a gente ver se realmente se concretizou, né? Nas outras demonstrações contábeis, claro, vão estar essas informações, né? Como foi comentado aí pelo Ismael, os princípios com relação à conectividade, né? E a gente vendo essa renovação, quais são os objetivos da empresa, o que é que vão passando a ser, né? Esses objetivos, e se a empresa está concretizando. Isso também é muito relevante, né? Quando o relato integrado, digamos, ganhar mais força e maior divulgação, eu acredito que ele vai virar um queridinho, né, como uma informação aí relevante. Tá? E aí, Ismael, para a gente fazer um pensamento aí, até na prática, né? A gente está conversando aqui sobre a norma e tudo, mas é interessante a gente ver também a colocação prática do relato integrado. A gente sabe que tem uma parte na norma também que comenta sobre o uso, né? Qual é o objetivo em relação a essa parte de quem vai usar, para que fazer a utilização do relato integrado. Então, se você puder comentar um pouquinho, que eu sei que tem coisas bem bacanas e bem relevantes que pode ser que esteja acompanhando aqui a gente, inclusive nem saiba em relação à utilização que a gente já tem do relato integrado. Perfeito. Então, o principal objetivo do relato, né, ele é sempre comunicar o processo de geração de valor da organização, né? Ele vem para melhorar a qualidade da informação, né, e trazer, dar profundidade, né, a tudo que é apresentado. E aí, a ideia do relato, a ideia de uso do relato não se aplica apenas para grandes empresas. É claro que normalmente as grandes organizações é quem tem o capital, né, para poder investir mais numa comunicação mais diferente, né, porque toda mudança ela vai exigir realmente um certo investimento, uma mudança na cultura da organização, né, enfim.
Mas a ideia do relato é aplicável a todas as organizações, né? A própria, o próprio uso do relato integrado tem sido visto de uma forma tão positiva, né? Por exemplo, que a ONU ela definiu o relato integrado como a peça de comunicação padrão, né, para a comunicação dos 17 objetivos, né, da ONU. Né? Nesse contexto também, o mundo ainda, né, o relato integrado, ele não é obrigatório na maioria dos países do mundo. Né? O único país que obriga a emissão do relato integrado é a África do Sul, hoje. Né? Ele obrigou as empresas que têm capital aberto na Bolsa, né, a emitirem o relato. Né? No Brasil, algumas empresas emitem o relato integrado, mas ainda não há a obrigatoriedade, né, da adesão ao relato integrado. Apesar disso, né, a gente tem aí que as empresas estatais elas já estão obrigadas a emitir ou relato integrado ou um relatório de sustentabilidade, né? Desde 2016. Isso tem até uma lei já vigente em relação a isso. O próprio TCU, em 2016, ele passou a exigir que entidades federais, né, elas emitissem o relatório de gestão na estrutura do relato integrado. Então, assim, a adesão ela está sendo, né, está acontecendo, mesmo que pareça que ocorre aos poucos no Brasil, né? Mas no mundo, para se ter uma ideia, mais de 1.500 empresas já utilizam o relato integrado, né? Então, assim, a tendência é que a adesão ao relato integrado seja bem mais forte ao longo dos anos. Perfeito. Com certeza, né? Uma informação que vai agregar a perspectiva de futuro da empresa, com certeza, para frente, a gente vai ver muito mais empresas fazendo essa adoção do relato integrado, né, no mundo. E aqui no Brasil também, eu espero que a gente tenha também um aumento das empresas que fazem essa divulgação. Terá, certeza. Né, a gente falou tanto aqui de divulgação, da relação com as demonstrações contábeis e tudo. E a gente está aqui numa live também do nosso Conselho de Contabilidade. E qual é o impacto para a gente, né? Qual é o impacto para os profissionais de contabilidade? O que é que a gente tem aí nesse momento relacionado ao relato integrado? Bom, o relato integrado, apesar de ter sido emitida a norma, né, recentemente, o relato ele não veio para ser obrigatório para as organizações, né? Na verdade, ele serve como um guia, né? Se o contador, por exemplo, se envolver na elaboração do relato integrado, ele tem essa norma como guia para orientação, né? Então, assim, é muito importante que os contadores estejam atualizados, né, nessa questão. Até isso, eu vejo que o relato integrado ele gera um crescimento, né, para o contador em termos de visibilidade dentro da organização, né, dá um crescimento também em visibilidade até diante da sociedade, né, porque o contador ele há muito tempo atrás, né, a gente já perdeu aquela figura do contador atrás da mesa, né, que quando a gente entra no primeiro semestre da faculdade a gente escuta do professor falando isso, né, mas a gente chega num contexto onde o contador ele está muito mais envolvido no contexto de sustentabilidade, de gestão, né, de governança corporativa, de responsabilidade social, né, isso traz muita relevância ao profissional, né. Além disso, né, a contabilidade ela é uma ciência social, né. Então, se a sociedade ela muda, ela exige informações que não sejam meramente financeiras, né? Então, a contabilidade também vai mudar, né? Vai acompanhar essa mudança. Certeza. Inclusive, é a área que faz essa maioria desses relatórios, inclusive o próprio relatório de administração, mesmo quando existe uma área de RI dentro da empresa, sempre tem a participação da contabilidade, né, do responsável técnico, do preparador pelas demonstrações.
E da mesma forma que foi com o balanço social, né, que começou ali devagarzinho, foi ganhando maior expressividade. O contador também no começo, né, vi muito colega que não sabia, mas como assim, balanço social, né, isso é mesmo da área, né, nossa, como contador, mas é uma maneira diferente de você Até apresentar. até por conta, Carlos, de toda a experiência, né, que o contador tem de emitir essas informações, né? Não por acaso o IRC, né, que é a entidade que é responsável pelo relato integrado, procurou o IASB, né, para emitir essas normas, né, para emitir esses comunicados. Para quem não sabe, né, o IASB ele é uma das entidades globais, né, de contabilidade, até por conta, né, do Responsável renome. pelas IFRS, né, pelas normas internacionais. Exatamente. Até por conta do renome, né, que essas organizações têm na elaboração, né, de normas, né, o renome, né, a experiência que eles têm na elaboração dessas normas. Perfeito. E o contador ele tem as informações também, o conhecimento sobre a empresa, né, além da habilidade que a gente vai construindo em fazer informes, em fazer reportes, seja na estrutura de demonstrações contábeis ou de informações auxiliares, né, realmente é bem interessante. E aí, Ismael, até para a gente falar assim em relação a daqui para frente, né? A gente já teve a norma emitida, o CTG 09, a gente está aí com a participação do IRC junto ao IASB e o CFC também, né, por correlação, Envolvido. foi envolvido também fazendo a emissão do CTG 09. O que a gente pode esperar aí para o futuro em relação ao relato integrado? Bom, o que a gente tem hoje, né, é a norma do relato integrado, tanto no contexto nacional, né, aqui no Brasil, quanto no contexto internacional, né, através do IRC. Mas também essa entidade ela tem procurado, por exemplo, as entidades globais, né, de auditoria, né, o IFAC, por exemplo, para elaboração de normas de auditoria do relato integrado, né? Apesar de o relato integrado ele não ser obrigado para as organizações, né, no contexto atual, Ainda, né? ainda espera-se, o próprio IRC ele espera que em 2025, até 2025, todos os países do mundo, pelo menos, tenham uma grande adesão ao relato, né? E com isso, a gente vai ter aquele questionamento, tá? Durante muito tempo, as informações financeiras elas foram relevantes e, por conta disso, os auditores foram convidados, né, a validar se aquela informação era ou não, né, verdadeira. Né? E aí, a mesma coisa vai acontecer para o relato integrado. Né? Se a gente tem informações financeiras que são auditáveis, como a gente pode auditar as informações não financeiras? Né? E aí, a forma de avaliação dessas informações não financeiras é que está sendo elaborada, né, junto ao IFAC. Para dar uma maior asseguração mesmo, né? Uma asseguração aos dados que estão sendo apresentados, ainda mais que a gente está falando de uma perspectiva futura. A gente sabe que na última alteração que a gente teve em 2017 nas normas de auditoria, teve a inclusão forte de análise da continuidade operacional, né, que é uma visão de futuro. E eu acredito aí que o relato integrado também sendo uma visão de futuro para ter uma maior aceitação, digamos, e até mesmo uma confiabilidade, vai acabar passando por uma asseguração mesmo, nem que seja uma asseguração limitada, mas tendo essa participação da auditoria também. Isso. Bacana. Além disso, né, a ideia para a própria evolução, né, do relato integrado, né, em termos de melhoria da informação, em termos de mesmo de própria auditoria, né, em todos os contextos, né, vai exigir também muito estudo acadêmico, né? Então, assim, o IFAC ele já está envolvendo muitas entidades, né, acadêmicas tanto para elaboração, né, quanto para estudos, né, qual o impacto disso para as empresas. Então, assim, vai ter uma tendência muito forte para os próximos anos em relação a isso. Bacana. Inclusive, o Ismael, como eu comentei, né, ele é membro da Comissão de Governança, Riscos e Compliance, que eu tenho a satisfação de coordenar.
E ele está preparando aí, já está no forno, né? Um material sobre o relato integrado para a gente compartilhar no Visor Técnico também, que é um documento emitido pelo CRC. Então, para a gente estar contribuindo, né, de uma forma aí, escrita também, né, Ismael, com a divulgação dessa informação. E eu vou deixar ele falar também de uma novidade que a gente está trabalhando aí, que deve acontecer em abril, né? Vai trazer uma palestra para continuar no assunto. Vou deixar o Ismael divulgar. Isso, a ideia dessa live era exatamente trazer como gancho, né? Usar essa live como gancho para uma outra palestra, né? Que vai ser uma palestra muito bacana com a Vânia. É a Vânia que ela está muito envolvida no relato integrado, né? Mesmo no contexto global até. Ela aceitou, super topou com o convite que a gente fez, achou muito bacana a iniciativa. E aí, logo, a gente vai estar dando uma data fechada para essa palestra, que vai ser muito, muito, muito importante mesmo para os contadores aqui no Ceará. Eu até comentei com a Vânia, quando a gente estava na reunião, né? A Vânia Borghetti. Eu acho que deve ter perto de 10 anos que ela trabalha fomentando essas ações de divulgação, né? Além dos números, digamos, né? Além dos números propriamente ditos, mas com essa parte de relato integrado, acho que ela é pioneira aqui, tá, pessoal? Para vocês terem noção da relevância dessa palestra que a gente vai ter. Ela é pioneira aqui no Brasil, é uma das pessoas realmente que encabeçam todo o trabalho de relato integrado e, com certeza, a gente sabe que vai contribuir bastante para o nosso crescimento, né, para o conhecimento também da gente a respeito dessa informação, dessa novidade, né, que ainda está aí quentinha, né, chegando para a gente. E vai ser muito bacana, não percam, viu? A gente vai divulgar, provavelmente vai ser em abril. O CRC vai fazer a divulgação também, mas a gente já está deixando aqui em primeira mão para quem está aqui assistindo, para quem está participando. Que essa nossa live é uma iniciativa diante da emissão do CTG 09, mas não vai ser a única ação da Comissão de Governança, Riscos e Compliance a respeito do assunto. A gente vai ter também, próxima semana, tem uma live sobre a agenda positiva de governança corporativa do IBGC. Também a gente vai estar promovendo essa outra live. Então, aí, Ismael, quero agradecer novamente a tua contribuição, né? Desde a análise da norma, para pegar esse maior detalhamento, e a sua participação aqui também com a gente na live, né? Queria lhe agradecer a sua disponibilidade. Obrigado, pessoal. Valeu, Carla. Obrigado, CRC. Foi muito bacana. Espero que a gente tenha outros encontros assim também. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma colocação final. A gente já fez aqui a nossa passada, né? Desde o conceito, o objetivo, até a perspectiva de futuro que a gente tem em relação ao relato integrado. Olha aí o Thiago. Thiago de férias aí, lhe prestigiando, Ismael. E aí, Thiagão, tudo bem, cara? Bacana, pessoal. Quero agradecer novamente a oportunidade, né, do CRC Ceará e dar esse espaço aqui para a gente, para comentarmos sobre o relato integrado, uma norma recentemente divulgada, né, um espaço também que foi promovido pelo CRC para a gente iniciar a Comissão de Governança, Riscos e Compliance, uma comissão recente, né, a gente iniciou ela no finalzinho de 2020, para trazer aí, digamos, as 3 letrinhas, né, o GRC, que tão importantes são para a gente também como profissional de contabilidade, tá? Agradecer a todo mundo que esteve aqui presente, a Dani também. E aí, Dani? Obrigada, Dani, também. Agradecer a todo mundo que estava aqui presente, que interagiu aqui com a gente. Tá? Bacana, obrigado, Américo. Não perde essa palestra que vai ter aí em abril, não, com a Vânia Borghetti, viu? Que vai ser sensacional, não tenho dúvida. Pela experiência que ela tem, por ela estar à frente, né, fortemente, de todas as ações do relato integrado, tenho certeza que vai ser uma excelente oportunidade. Tá? Agradeço novamente. Aqui a Andréa está comentando. Auditoria, Governança e Compliance. Pois é, André, a comissão da gente é recente, mas a gente já vai fazer uma live essa semana. Na próxima também tem outra. E a gente já está com essa palestra também com pessoas de renome nacional. Né? Abraço, Andréa.
Olha aí a presença da nossa vice-presidente Augusta. Obrigada, Augusta, por estar aqui prestigiando a nossa live também. Obrigada. Legal. Pois, pessoal, era isso. A gente fica à disposição também, o que vocês precisarem. Nós dois somos membros da comissão de GRC, então é só entrar em contato com o CRC, alguma dúvida que vocês tenham, eles direcionam para a gente. Ou se quiserem falar com a gente diretamente também, tá? A gente fica à disposição, qualquer esclarecimento, que a intenção da gente realmente é essa, é compartilhar as informações e promover uma melhoria profissional mesmo para a nossa classe. Obrigada a todos. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Carla. Tchau, pessoal. Boa noite.